Olá, sejam bem-vindos. Nessa aula a gente vai falar sobre fluidodinâmica de partículas. Então, nessa aula a gente vai falar sobre forças que atuam sobre a partícula, o coeficiente de arraste, ou coeficiente de arrasto em função do Reynolds da partícula, e balanço de forças que atuam na partícula. Ok? Então, começando ali pela fluidodinâmica de partículas isoladas, e posteriormente a gente estende isso para o efeito de população de forma bastante simplificada. Só que antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de chamar a atenção a algumas questões. O assunto é muito amplo, então a gente vai tratar isso dentro do contexto das operações unitárias de forma pragmática e eu não vou levar em conta uma série de efeitos nem na formulação, que eu vou levar em conta, que são tipicamente desprezados nas nossas aplicações. Então, para visões ou considerações mais amplas, eu recomendo que vocês procurem literaturas mais específicas. Mesmo dentro das operações unitárias, vocês vão ter, por exemplo, o livro do Pessan, que traz uma visão um pouco mais histórica sobre, colocando no contexto um pouco mais histórico, o desenvolvimento da teoria associada à fluidodinâmica de partículas. O livro do Cremasco, que traz atenção a uma visão mais tensorial sobre a fluidodinâmica de partículas, enfim, eu não vou seguir essa linha, eu vou abordar de forma bastante mais pragmática. Ok, vamos falar primeiramente sobre os campos gravitacional e centrífugo. Em outra aula eu estendo sobre campos elétrico e magnético, tá? É, no caso dos campos gravitacionais e centrífugos, eu vou considerar que apenas um desses campos esteja atuando sobre a partícula, porque geralmente um desses campos é muito mais predominante que o outro, tá? Ou seja, quando você está numa ação de campo centrífugo, ele é que domina praticamente toda a atuação ali sobre a partícula. Quando não tem o campo centrífugo, você está sob a ação do campo gravitacional apenas. A força gravitacional, a força-peso, ela é dada pela massa da partícula vezes a aceleração da gravidade, né? Então você tem ali a força da gravidade puxando a partícula para baixo. Quando você tem a força centrífuga, ela é dada pela massa da partícula vezes a velocidade de rotação dada em radiano por segundo, ao quadrado, vezes a posição radial da partícula, né? Então, só para ilustrar, a gente tem ali um centro da trajetória e a partícula desenvolvendo uma ação, um movimento circular ali, né? Então, nesse movimento circular, você tem uma variação de ângulo com o tempo, isso fornece a velocidade angular. A força centrífuga aponta para fora da trajetória. Então, a partícula sente essa força lançá-la para fora da trajetória, tá ok? Então, o sentido da força gravitacional é para baixo, é claro, e a força centrífuga é lançada, a partícula sente o lançamento ali para fora da trajetória. Bom, escrevendo isso de uma forma mais geral, a gente pode pensar ali e escrever essas duas forças, ou, no caso do campo gravitacional centrífugo, adotar a nomenclatura ali massa vezes aceleração de campo, sendo que para a gravidade é g, para campo centrífugo é ômega ao quadrado r, okay? Onde a c ali vai ser a aceleração de campo. Bom, a massa pode ser escrita como volume da partícula vezes a densidade da partícula. E a força de campo, você pode escrever ela como volume da partícula vezes o ρ da partícula vezes a aceleração do campo, seja ela gravitacional, seja o campo gravitacional ou centrífugo. Bom, a força de empuxo, ela foi originalmente descoberta por Arquimedes e a relação matemática, né, associada a ela. E a ideia é a seguinte: se o fluido é também atraído pelo campo, o fluido tenta, entre aspas, expulsar a partícula, porque ambos são atraídos pelo campo. Então, no caso do campo centrífugo e do campo gravitacional, com certeza o fluido e a partícula são atraídos pelo campo. Então, o fluido tenta expulsar a partícula. A força com que ele tenta expulsar a partícula para fora da ação do campo ali é dada pela massa de fluido deslocada pela partícula vezes a aceleração de campo. Tudo bem? Então, a força de empuxo ela só surge caso o fluido também seja atraído pelo campo. No caso de, por exemplo, de campos gravitacionais e centrífugos, isso sempre acontece. No caso de campo elétrico, muitas vezes não existe força de empuxo porque só a partícula é atraída pelo campo. Então, por isso, eu vou apenas falar nessa aula sobre campo gravitacional e centrífugo. Tudo bem? Então, a massa, se a gente tem ali a massa de fluido deslocada pela partícula, pode ser escrita como volume da partícula
vezes a densidade do fluido. Então, a força de empuxo pode ser escrita como ρ da partícula, V da partícula, o volume da partícula, vezes a densidade do fluido, que vai me dar a massa de fluido deslocada pela partícula, vezes a aceleração do campo. Bom, para o campo gravitacional e centrífugo, a partícula e fluido competem para ocupar o espaço na direção do campo, né? Então, a partícula, consequentemente, ela sente tanto a atração do campo quanto ela sente o empuxo que a empurra para fora do campo, né? Então, essas duas forças estão brigando nesse caso, tudo bem? Então, força de campo menos força de empuxo fica ali das fórmulas anteriores, ρP vezes Vp vezes AC menos Vp vezes ρf, né, a densidade do fluido aqui vezes AC. Colocando em evidência ali, aqui fica densidade da partícula menos densidade do fluido. Então, quem vai ocupar o espaço? Né, quem tiver maior densidade? Então, observa que se a densidade da partícula for maior que a densidade do fluido, então a força de campo vence a força de empuxo e a partícula é atraída em relação ao campo. Se a densidade da partícula for menor que a densidade do fluido, a força de empuxo é maior que a força do campo ali sobre a partícula e a partícula acaba sendo expulsa do campo. Tudo bem? Então, nessa briga de forças aí, ganha quem tiver maior densidade. Ok? Então, nessa queda de braço, quem tiver maior densidade é que vence a história. Bom, a força de arraste ou força de arrasto, né? Ela surge como resultado do movimento relativo entre fluido e partícula. Então, quem for pegar lá literaturas mais específicas vai ver a atuação um pouco mais ampla das forças que atuam sobre o fluido, né? Eu vou me ater aqui basicamente à força de campo, força de empuxo e força de arrasto. A força de arrasto ela surge como resultado do movimento relativo fluido-partícula e ela é proporcional à velocidade do fluido menos a velocidade da partícula ao quadrado. Okay? Então, vetorialmente, né, esta força de arrasto ela aponta para existe aqui um valor que é um escalar, é um módulo da velocidade do fluido menos a velocidade da partícula, e o campo e a parte vetorial, que é a velocidade do fluido menos a velocidade da partícula. Então, ela aponta na mesma direção e sentido da velocidade do fluido menos a velocidade da partícula, ou seja, a velocidade relativa entre fluido e partícula. Ok? Então, o sentido da força de arrasto é o mesmo sentido o F menos o P. Bom, vamos ver alguns casos aqui para que a gente possa entender. Vamos considerar primeiramente um eixo e eu vou imaginar o caso gravitacional como padrão. Tá? Então, eu vou orientar o eixo para baixo. Por que eu vou orientar o eixo para baixo? Porque a gravidade aponta para baixo. Tá bom? Então para baixo é positivo nessa história. Lembra que a força de arrastos tem sempre o mesmo sentido de UF menos o P. Okay? Então, primeiro caso, vamos imaginar que o fluido está descendo e a partícula está parada. Tudo bem? Então, uma situação transiente ali. Vamos imaginar, só para a gente sentir um pouquinho mais, como se a gente fosse a partícula, uma pessoinha na partícula. Como que a partícula sente o fluido? O fluido descendo, a partícula parada, a partícula vai sentir que o fluido a arrasta para baixo. Tudo bem? Então, é por isso que ela tem o mesmo sentido da velocidade fluido-partícula. Então, a velocidade do fluido é positiva, nesse caso, a força de arrasto também é positiva. Tá bom? Então, a partícula sente o fluido arrastá-la para baixo. Caso 2, vamos imaginar o fluido subindo, ou seja, a velocidade dele é negativa, e a partícula parada. Bom, vamos pensar na pessoa ali no fluido, né? O que acontece, como que a partícula sente o fluido? Ela sente o fluido arrastá-la para cima. Então, nesse caso, né, a velocidade do fluido ela é para cima, ela é negativa. A força de arrasto também vai estar apontando para cima, vai ter dentro no nosso sentido do eixo ali, a força de arrasto vai ser negativa também. Okay? A partícula sente o fluido arrastá-la para cima. Okay? Vamos imaginar um fluido parado e a partícula subindo. Então, dessa vez, é a partícula que está subindo. Beleza? Então, a gente pensa ali a gente dentro da partícula, como se a gente fosse uma pessoa, ver como que a partícula sente a força de arrasto, né? Então, a partícula está subindo. Se a gente substituir ali na fórmula, né,
o fluido está parado, isso aqui é zero, a partícula está subindo logo a velocidade da partícula é negativa. Consequentemente, a força de arrasto ela vai ser menos a velocidade da partícula, como a velocidade da partícula é negativa, a força de arrasto é para baixo. Ou seja, é como se a partícula sentisse o fluido tentando arrastá-la para baixo. Quem está se movimentando nesse caso é a partícula, mas se a gente pensa na velocidade relativa entre fluido e partícula, é como se a partícula estivesse sentindo o fluido arrastá-la para baixo. Tudo bem? O fluido, um outro caso, o fluido parado e a partícula descendo. Então, nesse caso aqui, a partícula está descendo, tá bom? Observa que a velocidade da partícula, nesse caso, é positiva, tudo bem? Então, o que vai acontecer é que a força de arrasto vai apontar, a velocidade do fluido é zero ali, a velocidade da partícula é positiva, vai ficar menos a velocidade da partícula, então a força de arrasto aponta para cima. Tudo bem? A força de arrasto aponta para cima, a força de arrasto é positiva. É como se a partícula sentisse o fluido tentando arrastá-la para cima. Observa, mas na verdade quem está se movimentando é a partícula. Mas se você é uma pessoa que está posicionada na partícula, é como se você visse o fluido subir, mas na verdade é a partícula que está descendo. Ok? Bom, vamos pensar só mais um caso, ambos descendo, velocidade do fluido de 3 metros por segundo e velocidade da partícula de 2 metros por segundo. Então todos estão descendo ali, como que a partícula sente, né? É, observa que quando a gente faz a conta ali, é como se o fluido estivesse descendo a 3 metros, a partícula estivesse descendo a 2 metros. É como se a partícula sentisse o fluido arrastá-la para baixo, segundo uma velocidade relativa de 1 metro por segundo, ok? Então, a força de arrasto aqui vai ficar 3 menos 2, né? A gente vai ficar com a força de arrasto proporcional ali a diferença de velocidades, a força de arrasto apontando para baixo. É como se a partícula sentisse o fluido tentando arrastá-la para baixo. Então, a força de arrasto é como a partícula sente o fluido, associado à velocidade relativa. Tudo bem? Bom, a forma matemática da força de arrasto a gente viu essa relação ali de proporcionalidade, mas se a gente coloca a igualdade, ela é descrita, né, por um termo ali que envolve o coeficiente de arraste, a área do corpo transversal às linhas de corrente. Então, quando você sente ali, né, o fluido em determinada direção, a área ali que está associada a quanto que o fluido está cortando essa direção, né? É a área projetada da partícula, tudo bem? Vezes a densidade do fluido sobre 2 e ali os termos de velocidade que a gente havia colocado. Se a gente pensa apenas no valor numérico e não na parte vetorial, o módulo ali da força de arrasto vai ser CD vezes área projetada, vezes o ρ do fluido sobre 2, vezes a velocidade do fluido menos a velocidade da partícula ao quadrado. Tudo bem? Então, a análise vetorial te indica ali direção e sentido. Em termos numéricos, apenas se você pensasse no escalar, a gente estaria colocando essa relação. Tá bom? Bom, se eu pego a expressão anterior e isolo o coeficiente de arrasto pode ser escrito aqui como 2 vezes a força de arrasto, área projetada, ρ do fluido, velocidade do fluido menos a velocidade da partícula, tá bom? Ao quadrado. Ok. Ele é um número adimensional, o CD. Outro número adimensional importante para o escoamento externo é o Reynolds das partículas, ou Reynolds do escoamento externo. Ele é dado por ρ do fluido vezes o diâmetro da partícula. Na verdade, esse diâmetro que é utilizado geralmente é o diâmetro volumétrico equivalente, tá? A norma ali da velocidade do fluido menos a velocidade da partícula sobre a viscosidade do fluido, tá bom? Então, geralmente o diâmetro empregado ali é o diâmetro volumétrico equivalente da partícula para a caracterização desse Reynolds. Claro que se a partícula for esférica, é o próprio diâmetro da partícula. Bom, as tentativas que existem, né, nesse sentido são de agrupar um comportamento de coeficiente de arrasto em função do Reynolds da partícula. E isso depende, sobretudo, da forma da partícula, né? O caminho para a caracterização disso vai desde a experimentação, como cálculos, por exemplo, por CFD, que é fluidodinâmica computacional, e sobretudo quando as formas se complicam, né? A literatura apresenta uma série de estudos que tentam agrupar
esses dados, e para as formulações, para as formas mais simples de partícula já existe isso cadastrado, né? Mas geralmente, quando a partícula não é esférica, você coloca um parâmetro de ajuste. O principal parâmetro de ajuste é a esfericidade, e expressões na literatura existem para diferentes parâmetros, para ah, diferentes variáveis adicionais que caracterizam a partícula, mas a principal variável é a esfericidade. Bom, relações típicas aqui entre os números adimensionais, a gente tem esse tipo de comportamento, né? É, o comportamento do CD em função do Reynolds. Aqui é apresentado para diferentes esfericidades, né? Desde da forma esférica aqui, que é essa última curva de baixo, para outras esfericidades, por exemplo, ali envolvendo partículas com forma de disco, enfim. Mas são esses comportamentos que a gente encontra. E a gente encontra expressões na literatura que ajustam o CD em função de reinos. Por exemplo, essa aqui é uma expressão que a gente vai usar, tá? Existem expressões de diferentes níveis de complexidade, né? Ok, para partículas esféricas, por exemplo, usando ali a referência do Turtle e Levi-Spiel, a gente tem essa formulação que relaciona o CD em função de Reynolds para partículas esféricas. Para partículas não esféricas, um trabalho posterior de Haider e Levi-Spiel propõe essa aproximação para um grupo de partículas, né, conforme aquele gráfico que a gente mostrou dois slides atrás, essa expressão para CD em função de Reynolds, onde A, B, C, D são funções da esfericidade da partícula. Tá, okay? Então, novamente, salientando que isso tem sérias limitações se as partículas apresentam formas muito complicadas. Mas, na ausência de informações, a gente utiliza de informações experimentais específicas para aquela partícula ou cálculos por CFD, a gente utiliza ali essas expressões da literatura. Bom, dito isso, a gente pode falar sobre o balanço de forças, então, que atuam na partícula, né? A gente tem a força de campo, a força de empuxo e a força de arrasto. Isso dá, somando as três forças vetorialmente, nós temos a força resultante, né? Como a força resultante é massa vezes aceleração, a gente tem ali a força resultante, massa vezes a aceleração, a variação da velocidade com o tempo, a velocidade é um vetor, né? A força de campo é massa vezes a aceleração do campo, e essa aceleração do campo também é um vetor. A força de empuxo é volume da partícula vezes a densidade do fluido vezes a aceleração de campo. E a força de arrasto ali, a gente tem mais ou menos, a depender do sinal ali da velocidade relativa, mas em termos numéricos seria o CD vezes a área projetada, vezes o rodo fluido sobre 2, vezes a velocidade relativa entre fluido e partícula ali, né? Ou seja, quando a gente substitui ali, a gente vai ficar com essa expressão, né? A massa vezes a derivada da velocidade da partícula com o tempo, a gente tem ali a força de campo, a força de empuxo, né? E a força de arrasto, essa formulação vetorial. A gente pode substituir eventualmente a forma vetorial por uma forma escalar, sabendo os sinais certinhos para onde essas forças estão apontando, ok? Bom, é isso, né? A gente vai continuar na próxima aula pegando esta equação e fazendo simulações dinâmicas e descrevendo a condição de resultante nulo que vai definir velocidade terminal para a gente na aula seguinte, tá ok? Então, essas aqui são as referências consultadas e muito obrigado aí pela atenção.